No dia mau é dia de glorificar o nome do Senhor. No dia mau é dia de mostrar para o inferno que as nossas forças vêm do Senhor. No dia mau é dia de dizer assim, Rabassui, eu não tenho, mas Ele tem. Decalabaxa, nábia. É no dia mau que Deus nos reveste com toda a armadura dEle. É no dia mau que Ele desce sobre as nossas vidas e nos reveste com a armadura de Deus. É no dia em que a gente pensa que Deus não está nos olhando. É no dia em que a gente pensa que tudo nos deixou de lado. É o dia em que o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero ler rápido, eu quero ser breve hoje aqui na palavra, porque como eu disse, hoje é um culto de batalha, de libertação. Hoje é um culto que barreiras estão sendo quebradas. Efésios capítulo 6. Eu vou ler do versículo 10 até o versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou ser bem breve, porque logo após nós vamos louvar mais um pouquinho. Tem mais uma carta para eu ler e depois nós vamos orar pelos irmãos. Amém? Amém, irmãos? Eu gosto de igreja viva, eu gosto de igreja acordada, irmãos. Porque quando os irmãos estão acordados, é muito mais gostoso, né? O Espírito Santo, ele fica passeando no meio dos irmãos. Efésios capítulo 6, que nós lemos essa noite, fala sobre a armadura de Deus. Eu acredito que todos já ouviram pregar várias vezes sobre a armadura de Deus, já ouviram por várias vezes falar sobre a armadura de Deus, mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite para falar é sobre a armadura de Deus. E quantas vezes o Senhor quiser falar da armadura, Ele pode falar, não é, irmão Alex? Se Ele quiser falar o ano inteiro da armadura de Deus, não é para fortalecer no culto, não? Na equipe de louvor, então. É para fortalecer-vos no Senhor, e na força do seu poder. É isso que Paulo escreve aos Efésios. Depois de tudo que já aprendestes, depois de tudo que já ouvistes, tem mais algo que eu quero dizer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se tem uma coisa que dá força para a gente, é o Senhor. Se tem uma coisa que nos ajuda a prosseguir na batalha, no dia mau, é o nosso Senhor Deus. Porque às vezes nós nos preocupamos em ficar fraco, em ficar desanimado. Eu aprendi algo com o Espírito Santo de Deus. O Senhor é uma fonte de força inesgotável. E Paulo, ele já entendia, e Paulo já tinha visto. Paulo é um homem que viu de tanta coisa. Paulo era um homem maduro de experiências para contar. E Paulo, ele já estava entendendo que muitas das vezes nós cristãos precisamos ser revestidos, porque muitas das vezes nós somos derrotados porque nos falta ser revestidos da armadura de Deus.
Nos falta ser revestidos do poder de Deus. Nos falta. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós queremos ver paralítico andar, coxo saltar. Às vezes nós queremos ver o morto levantar. Mas é preciso primeiro que haja libertação no meio do povo de Deus. É preciso primeiro que haja quebra de cadeias no meio do povo do Senhor. Porque aí depois disso então, milagres vão acontecer naturalmente. Milagres vão acontecer naturalmente. Porque se o poder é de Deus, se a força é do Senhor, nós temos que forçar alguma coisa? Não. Flui naturalmente, porque a glória é dele, o poder é dele, vem dele, volta para exaltar o nome dele. E Paulo aí escreve aos Efésios: revesti-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele diz mais: e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo assim, não adianta vestir pela metade. É necessário estar revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí Paulo continua no 12 dizendo assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. E Paulo está dizendo assim: olha, meu irmão, que a nossa luta não é com o irmão, não é com o esposo, não é com o filho, não é com aquele, muitas das vezes você ouve uma notícia, assassinou alguém, e aí a gente começa a dizer assim: tem que prender, tem que matar esse povo. Ei, a nossa luta não é com eles, a nossa luta não é com homens, a nossa luta são com demônios, são com espíritos imundos e malignos. Só que a igreja está perdendo o alvo de com quem é a nossa guerra. A igreja tem perdido o foco e tem direcionado a luta contra homens, contra seres humanos. E a nossa luta não é. E Paulo, ele estava sabendo, ele sabia que em Efésios isso acontecia. Eram pessoas lutando entre si, se guerreando, talvez por poder. E Paulo disse: ei, a nossa luta não é com o irmão, porque a todos Deus criou imagem e semelhança. E quando eu luto com o irmão, ou quando eu vejo aí por aí alguém que assassinou, e eu desejo a morte dele, eu tenho que me lembrar que ele também é imagem e semelhança de Deus. Mas a igreja que ora, ela sabe com quem guerrear. A igreja que ora, ela sabe que a peleja dela não é com homens da terra, mas a peleja dela, olha o que Paulo disse aqui: nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Nós temos que lutar contra os demônios maiorais. Nós temos que lutar com forças desconhecidas. E nós estamos perdendo o alvo, perdendo o foco. Nesses últimos tempos, nós deixamos de olhar o alvo, porque nós deixamos de meditar na palavra. E nós esquecemos que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. É por isso que é comum, nesses últimos tempos, eu não sou crente de milhões de anos, não, mas o tempo que eu tenho pela graça e a misericórdia do Senhor na presença dEle, nesses últimos tempos, não se viu tanta coisa terrível no meio do povo de Deus, como tem visto agora. E aí alguém que está de fora diz assim: mas eu vi algo acontecer lá. Ei, meu irmão, deixa eu dizer algo para você: é tempo da igreja voltar para o alvo. É tempo da igreja voltar a olhar para a cruz do Calvário. É tempo da igreja entender que a nossa guerra não acontece aqui, Derabachai. A nossa guerra acontece nas regiões celestiais. A nossa guerra não é com o marido que adulterou, é com o demônio que está por trás do adultério. A nossa guerra não é com o filho que está nas drogas.
A nossa guerra é com o demônio do vício, que tem a cada dia mais levado nossos jovens e adolescentes. Mas enquanto nós esquecemos disso, ele vai ganhando espaço. É por isso que eu disse que nessa noite nós iríamos guerrear. É por isso que essa noite eu disse que era necessário voltar às origens. Uma igreja que ainda está despertada, e ainda confia, ainda crê na palavra. E Paulo continua dizendo assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, não deixa nada de lado, para que possais resistir no dia mau. Quem não viveu o dia mau se prepara, porque ele vai chegar. É assim, né, irmã Isabel? Quem ainda não viveu o dia mau se prepara, porque ele chega. Sabe por quê? Porque aqueles que estão guerreando contra as nossas vidas, você acha que ele está preocupado com quem essa noite está aí num boteco tomando um copo de cachaça? Com quem está na esquina, talvez usando uma pedra de crack? Não, ele está preocupado com você que veio adorar o nome do Senhor. Ele está preocupado. E o dia mau ele chega, e nós temos que estar revestidos para quando o dia mau chegar. Era isso que Paulo estava avisando. Olha o que ele diz: e havendo feito tudo, ficai firmes. Ficai firmes, irmãos. Quem disse que não haveria luta para quem andasse com Cristo? Cristo disse o contrário: quem quer vir após mim faz o quê? Nega-se a si mesmo. Mas o homem, ele é amante de si mesmo, ele não consegue se negar. O homem, ele não consegue se negar. Essa semana eu dizia algo lá no meu lar, para o meu esposo e para o meu filho. Eu dizia: sabe por que a luta torna pior, torna cansativa? É porque nós criamos um hábito de quando vem o dia mau na nossa vida, a gente não guerreia contra as potestades. A gente começa a guerrear na terra. A gente começa a guerrear. Faltou dinheiro, alguém prendeu meu dinheiro. Aconteceu um problema lá em casa, foi alguém que foi culpado. E aí a gente começa a resistir. E não é assim. Revestivos de toda a armadura de Deus. Porque o dia mau, se não veio, ele vai chegar ainda. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Cingir, cinto da verdade. Aquele que quer andar com Deus, ele é sincero, ele é íntegro. Irmãos, quem serve Deus de verdade não faz ser, ele é sincero. É sim, sim ou não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Aquele que anda com Deus, com ele é sim ou não. E quem tem, como Paulo disse aqui, quem tem os lombos cingidos com a verdade, ele anda em sinceridade. E eu aprendi uma frase por experiências terríveis que eu vivi, por mentira contra a minha vida, por calúnias contra a minha vida. Que o diabo, ele pode te pegar naquilo que você faz, mas aquilo que você nunca fez, ele nunca vai poder te tocar. Ele pode levantar alguém para te caluniar. Ele pode levantar alguém para dizer: ei, você é isso, você é aquilo. Mas ele não vai poder te tocar, porque é mentira. E é por isso que nós não podemos. Nós temos que cingir o lombo com a verdade, com a sinceridade. Porque na mentira o diabo pode roubar a tua bênção. Mas se você anda em verdade, ele não pode com um crente que anda em verdade. Ele não pode. E vestida a couraça da justiça. Quando fala em couraça da justiça, a primeira coisa que a gente já lembra, né? É aquela parte que guarda, é o peitoral, que guarda o nosso dorso, né? Essa parte é a couraça da justiça. Mas quando fala de couraça, a gente lembra de não ser atingido, não. A primeira coisa que eu lembro é guardar o coração.
Em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque do coração procede as saídas da vida. E nós devemos estar revestidos com a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que estar sempre calçados, sempre prontos a pregar o evangelho de Cristo, sempre prontos a falar do amor de Cristo, sempre prontos aonde nós estivermos, a anunciar que Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Nós temos que estar sempre prontos. Mas tem pessoas que, se não tiver em cima do púlpito com o microfone na mão, ele não sabe falar que Jesus é bom. Tem pessoa que, se não tiver oportunidade, se não tiver em cima do púlpito, se não tiver no holoforte, ele nunca fala de Jesus. Irmãos, na minha vida é totalmente o contrário. Quando alguém disse mal de mim por aí, me caluniou e disse, ela não pode mais pregar a palavra no púlpito, eu disse, eu não preciso de um púlpito, eu prego na rua. Porque o meu Deus, Ele trabalha. E se me tirarem da rua, eu prego na minha casa. Lá eu mando e ninguém me tira. E é isso que nós temos que aprender. Nós não somos oportunistas. Nós somos servos de um Deus poderoso. E se me der um microfone, eu prego. Se não me der, já deu para ver que a minha voz é bem alta. Eu continuo falando do amor de Deus. Eu continuo pregando. Em todo tempo esteja pronto a falar de Cristo. Em todo tempo. Em todo tempo. Irmã, eu preciso esperar uma porta abrir para eu falar que Jesus é bom. Ei, querido, não precisa da porta se abrir. Fala de fora, porque uma hora ela abre. E você vai continuar falando daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. Quantos estão precisando ouvir? Existem pessoas que dentro do seu próprio lar, o esposo, o filho, está esperando ouvir falar de um Deus que muda a história. Mas você não fala. Eu não posso, porque se eu falar, se você falar, Deus vai operar naquele lugar. Deus vai mudar a história daquele lugar. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Cada arma é importante na armadura do Senhor. Mas o escudo da fé é algo que todo crente deveria pedir, e todo aquele que não é crente deveria começar a clamar, a pedir ao Senhor o escudo da fé, para que todo dardo inflamado do maligno seja apagado. Sabe por quê, irmãos? É uma coisa tão simples, é como Salomão disse, são as pequeninas raposas que incendeiam a lavoura. E a gente fica esperando coisas grandes, e a gente está sempre vigiando, e ele vem com as pequeninas e consegue nos desestruturar. E o escudo da fé, sabe o que acontece? Paulo olhava aqueles soldados romanos, porque naquele tempo eles colocavam resina nas flechas e acendiam e lançavam aquelas flechas com fogo. E ele via que os soldados tinham uma astúcia. Eles pegavam aquele escudo de couro encharcado de água, e quando a flecha batia no escudo, ela apagava. E Paulo olhou aquilo e disse, é assim que os crentes têm que andar, com o escudo da fé. Sabe por quê? Porque o diabo, ele começa a trabalhar na sua mente. Ele começa a trabalhar com os dardos inflamados que ele lança. E ele começa a lançar coisas para você entender que você é um derrotado. E ele começa a lançar coisas para você entender que você não vai conseguir vencer. Ele começa a lançar coisas para te deprimir, para te colocar para baixo, para te fazer entender que é para desistir, que você não vai dar conta de avançar. Aí Paulo está dizendo, se você tiver o escudo da fé, nada disso vai surtir efeito sobre a sua vida. Nada disso. Nada disso vai surtir efeito. E ele começa a lançar desânimo, e ele começa a lançar preocupação, e ele começa a lançar tanta coisa. E se você não tiver escudado, você começa a receber todos os dardos que vêm. E o campo de batalha é na nossa mente. E
daqui a pouco nós estamos frustrados, embaraçados, porque não estávamos revestidos com o escudo da fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma mais importante é a palavra do Senhor. E às vezes nós não tiramos um tempo para meditar na palavra do Senhor. Às vezes nós não tiramos um tempo para ter um particular com o Senhor na palavra dele. E às vezes o Senhor ele quer falar com você, mas Ele não quer falar pelo profeta, Ele não quer falar pelo pregador, Ele quer que você abra a Bíblia e ouça o Espírito falar com você. Mas nós tiramos tempo para namorar, para conversar, para trabalhar, mas nunca arabaixou, decantanai, um tempo para meditar na palavra do Senhor. Comece a separar um tempo para meditar na palavra do Senhor. Comece a separar um tempo para usar a espada do Espírito. Porque Jesus venceu no deserto foi pela palavra. E nós precisamos aprender a vencer pela palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a vencer pela palavra. Porque o dia mau ele vem. Mas quando nós estamos revestidos, nenhuma arma prospera contra a nossa vida. É como disse o profeta Isaías: toda arma preparada contra ti, ela não vai prevalecer. Porque você está revestido com a armadura de Deus. É tanta coisa que a gente tem para falar da armadura. Mas eu não posso continuar falando da armadura, porque a hora já foi embora. Já passou a hora. E nós temos que orar pelos irmãos. O que eu falo eu cumpro. Nós vamos orar. Mas preste atenção em algo que eu quero dizer para você antes de terminar. Não é qualquer um que reveste com a armadura de Deus. Não é qualquer um. Mas irmã, como assim? Sabe como que eu aprendi? Eu pensava assim, como que se reveste com essa armadura? Eu queria aprender como se revestir da armadura de Deus. E um dia num culto de doutrina, o pastor disse assim: quer ser revestido da armadura de Deus? Comece a orar e a pedir para Ele que Ele te reveste. E aí sabe o que eu imaginava? Eu imaginava que eu ia orar, pedindo a armadura, Isabel, o capacete, a couraça, o cinturão, o calçado, a espada e o escudo. E tudo isso ia começar a vir sobre mim, espiritualmente. Mas aí eu fui aprendendo que tudo isso tem a ver com a nossa vida na presença de Deus. Que tudo isso tem a ver com a minha maneira de ser cristã na presença de Calabaço e de Deus. Tudo isso tem a ver com o meu caráter na presença de Deus. Tudo isso tem a ver com quem eu sou aqui e com quem eu sou do lado de fora da igreja. Calabaço me anda. Aí eu comecei a entender que isso é ser revestido da armadura de Deus. Porque eu não posso aqui dentro adorar, louvar, e do lado de fora eu viver uma vida que não condiz com o que eu preguei aqui essa noite. Eu comecei a aprender que é isso. Eu falei: Deus, é tão difícil essa armadura, se eu soubesse que era assim. Mas nós precisamos ser revestidos com a armadura de Deus. Nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos estar, como diz por aí, blindado até os dentes com toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque toda vez que o adversário se levantar contra a nossa vida, ele vai saber que ele não tem chance. Ele vai ter que passar de largo. Dalabaço me cai. Você está pensando que toda segunda-feira é fácil? É fácil, irmãs? Já de segunda-feira é uma guerra desde quando a gente acorda, né, irmão Alex? É guerra. Desde quando você abriu o olho, você já fala: Jesus, segura aí que hoje eu sei que tem. E é luta, é guerra o dia todo. Já pensou se eu deitasse de volta na cama e falasse assim: eu estou em luta, estou em off? Põe uma plaquinha lá na Isabel: não incomode, eu estou passando luta. Já pensou, irmão, se fosse assim a nossa vida? Mas não é assim. Não é assim. É por isso que nós temos que estar revestidos da armadura. É porque ele vai se levantar, mas ele vai ter que voltar para trás. É por isso que nós temos que estar revestidos. Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? Mas se ele estiver revestido na armadura de Deus. E aí na segunda-feira a gente lembra que é guerra, né? Não é só na segunda não, irmão.
Tem uma notícia para te dar. Minha guerra é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e vai de guerra em guerra. E nós vamos vencendo de guerra em guerra. Mas há uma diferença. Quando nós estamos revestidos e escudados no Senhor. Mas não é para qualquer um. Como assim, irmã Adriana? Não é só orar e pedir. O meu filho, ele foi para o exército. E sabe o que aconteceu lá no exército? Ele não foi chegando e pegando farda não, irmão Alex. Chegou lá, deu a farda para ele, já está fardado não. Quando ele foi para o exército, aí recebemos uma carta, que ele primeiro tinha que passar por uma formatura, ser aceito, recebido pelo portão da frente, para daí então ele receber a primeira farda dele. E aí naquele dia, quando eu vi o meu filho entrando por aquela porta e vários jovens, tendo que ser reconhecido como novato, um recruta, para então ganhar uma farda. O que é uma farda, irmãos? Um pano. E eu comecei a olhar aquilo, o Espírito Santo começou a falar comigo, filho, é assim. Aquele que me aceita, aquele que passa pelo portão, aquele que me quer na vida dele, ele tem armadura sobre a vida dele. E aí, a gente pensa que é simples, né? Agora ele pegou a farda, é mais fácil, ele já sai lá do quartel, a gente já pega ele na porta do quartel, vai para casa, né? Não! Para sair do portão para fora, ele tinha que ir lá e tirar a farda. Porque ele tinha que passar por uma outra formatura, para depois receber uma boina, então ele poderia usar farda na rua. E sabe o que é interessante? O Espírito Santo sempre falando comigo, filha, comigo é assim, na minha obra é assim, naqueles que eu elegi, escorabachó, é assim. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você, você não é um qualquer. Tem a armadura de Deus para você essa noite. E aí, irmãos, é muita coisa. Para receber uma farda e andar fardado, é muita coisa. E sabe o que eu acho mais lindo, irmã Roseli? É que depois que todo mundo recebe farda, boina, aí parece que termina tudo, né? Não. Lá dentro começa a dividir as repartições. Sabe por quê? Cada soldado tem que saber a posição que ele tem que estar para guerrear. Lá não é todo mundo forma um pelotão e vai tudo junto, não. Lá se separa, cada um na função em que ele foi colocado. Sabe por quê? Porque o adversário, o inimigo das nossas almas, ele tem pontos estratégicos de comandância. E no exército da terra o homem já entendeu que cada um tem que estar no devido lugar. Porque quando vier o adversário, tem soldados preparados em cada canto. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite? Pergunte para Deus se você está na posição certa de comandar. Pergunte para Deus onde quer que Ele te quer. Aonde Ele quer que você esteja. Porque o adversário, o inimigo das nossas almas, ele tem pontos estratégicos. Eu sempre digo assim, quando eu falo com o irmão Divilson, com o irmão Eduardo, nós fala assim, eu vou falar para vocês porque eu sei que vocês crêem, numas coisas que tem muita gente que não crê. Irmãos, todas as vezes que começa uma onda de assassinato, eu chego no ciclo de oração na quarta-feira e falo, irmã Irene, vamos levantar um clamor, porque o diabo já começou a levantar os demônios num ponto estratégico, para haver muito assassinato, e a gente começa a clamar, para que Deus venha repreender, então Ele age dessa maneira. E é por isso que nós temos que estar revestidos, e nos pontos estratégicos que Deus quer te colocar. E talvez a guerra está grande, é porque você não entendeu. Sabe por quê, querido? Porque se você foi chamado para atalaia, você não vai poder estar lá na enfermaria, não. Lá só pode estar quem vai cuidar de quem está ferido. Atalaia é para estar na torre e saber que Deus te chamou para defender o seu território. Coloque-se de pé, irmãos. Para falar de uma armadura a gente leva 2 horas. E não dá tempo de falar. E eu já vou parar porque já era para ter parado há muito tempo. Mas o Espírito Santo começa a te conduzir. E como eu sempre digo, deixa o Espírito Santo nos conduzir. Deixa o Espírito Santo tomar a direção como Ele quer, né, irmã Maria? Deixa o Espírito Santo nos direcionar.
E eu quero dizer para você, no demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos com toda a armadura de Deus. Eu não sei se você consegue entender, mas eu estou entendendo o que Deus quer fazer essa noite, porque Ele já havia falado ao meu coração. Ele disse, olha filha, nessa noite eu vou libertar, nessa noite eu vou quebrar cadeias, nessa noite eu vou destruir barreira, nessa noite eu estou fechando sepultura. Sabe por quê, filha? Porque daqui para frente, eu amasso que mandou-me. Uma nova etapa vai começar, diz o Senhor. Uma nova etapa vai começar sobre as